Amados, graça e paz, louvado seja Deus. Nós estamos aqui com a mente muito cheia de Bíblia, né? Porque nós estamos estudando a Bíblia toda. Para aqueles que não lembram, não sabem, nós terminamos a Bíblia toda neste ano, no dia 3 de abril. 3 anos, 3 meses e 3 dias, ok? 1189 capítulos foi a nossa leitura. Terminamos no dia 3 de abril e fizemos o começo de novo, começamos a ler o Novo Testamento. E hoje, dia 15 de setembro de 2024, nós estamos já no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. Olha aí, ó. E até dezembro, no finalzinho de dezembro, nós estaremos terminando de novo o Novo Testamento. E em janeiro vamos começar a leitura do Velho, novamente, fazendo esse passeio lindo e maravilhoso pela Bíblia Sagrada. Ok? E olha, vamos lá. Amados, vocês estão vendo no slide, melhor dizendo, nossa liberdade em Cristo. E essa pregação de hoje, ela é um estudo na carta aos Gálatas. E aí você vê que eu tenho que me virar agora nos 30, como diz a história, porque eu quero analisar com vocês, diga-se de passagem, um livro. É pequeno a carta aos Gálatas, mas nós vamos tentar fazer aqui o máximo que a gente puder. Queridos, deixa eu compartilhar algumas coisas com você. Hoje pela manhã, nós falamos sobre o judaísmo na escola bíblica. E nós fizemos um apanhado sobre o judaísmo como religião. Como o judaísmo como religião, Jesus reprovou, correto? Reprovou porque eles não creram, não aceitaram as verdades ensinadas por Jesus Cristo. Claro que eu não estou falando de todos os judeus, porque a igreja foi formada também por judeus e gentios. Inicialmente, Jesus chamou os judeus, os discípulos. Então, a igreja foi fundada por judeus e gentios. Até hoje, essa história continua assim. Nós temos judeus e gentios. Quem são os gentios? Quem não é judeu? Nós somos gentios, por exemplo. Então, só que nós fizemos uma análise porque a carta aos Gálatas, olha aí, a carta aos Gálatas é um tratado sobre a nossa liberdade em Cristo. Daí o tema, mostrando que nós não somos mais obrigados a viver como judeu, a agir como judeu, crer como judeu. Vocês entenderam os verbos? Ó, a carta aos Gálatas, atenção, atenção, a carta aos Gálatas, ela nos ensina que nós não somos obrigados a guardar a lei de Moisés ou a Torá. Nós não somos obrigados. E isso nós vamos ver aqui agora, na pregação. E Paulo vai mostrar que nós não devemos viver como judeu, crer como judeu, ou agir como judeu, porque nós estamos na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja na região da Galácia, daí o nome Gálatas, porque era uma região, eles estavam tendo muitos problemas por causa dos judeus que iam e colocando coisa na cabeça dele. Vocês querem seguir a Deus, seguir Jesus, mas vocês têm que fazer isso de acordo com a lei de Moisés. Então isso trouxe muita perturbação. Muito bem, mas antes eu quero destacar aqui, amados, por exemplo, nós precisamos lembrar que
esse assunto dos judeus e gentios e a graça, esse assunto, ele é muito mais bem relatado na carta aos Romanos. Por isso a necessidade de nós conhecermos bem a carta de Paulo aos Romanos, ok? E nós temos também a carta aos Efésios, que, se Deus quiser, se Deus permitir, domingo que vem, a pregação vai ser baseada em Efésios, ok? E lá no canal nós temos já algumas mensagens baseadas em Efésios, da última vez que nós lemos Efésios. Tá lá no canal, tá bom, pessoal? Por falar no canal, eu quero fazer aquele lembrete que eu fiz agora para os irmãos antes de eu começar a gravação. Pessoal, divulguem o nosso canal, se inscreva, não tenha cerimônia de pedir para alguém se inscrever no canal. Olha, se inscreva no canal do pastor, manda o link, manda os vídeos, não é? E especialmente aquele da família, que eu acabei de dizer. Então você pode entrar no canal lá e dizer assim: eu vou compartilhar essa mensagem com fulano, com o Pedro, com o Luiz, com o João, com a Maria, com a Luzia. Tá, aí você manda, porque isso vai ajudar tanta gente, e a gente está vendo tanta gente dando testemunho que as mensagens têm trazido edificação. Vamos lá. A introdução, abra aí a sua Bíblia no livro de Gálatas. Bora lá. Gálatas. A carta aos Gálatas. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 1. Bora lá. Deus seja louvado. A carta foi escrita por Paulo, a carta aos Gálatas. Tá aí, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos e todos os meus irmãos companheiros, as igrejas da Galácia. Ei, você entendeu aqui? Era uma região, Perceba que a carta não é escrita apenas a uma igreja, mas é escrita a uma região, a várias igrejas da Galácia, certo? Então, o nome Gálatas vem da região chamada Galácia, não é? Como diz aqui, Galácia era uma vasta região. E as principais cidades da Galácia estão registradas em Atos capítulo 14, versículo 20 e 21. Se você quiser confirmar, o nome dessas cidades era Antioquia da Pisídia, porque tinha Antioquia da Síria, Icônio, Listra e Derbe. Essas cidades, pessoal, que faziam parte da Galácia, hoje elas fazem parte da Turquia. Quando você vê falar no país Turquia, que fica na Ásia, vocês podem lembrar da Galácia, que fazia parte da Turquia. Hoje Turquia, né? Hoje Turquia. Só para vocês terem uma ideia. Se vocês quiserem anotar, anotem aí as cidades. Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe eram as principais. Lá em Atos 14 diz que Paulo passou pregando nessas igrejas e nessas cidades e fundou algumas igrejas nesses lugares. Ele foi o missionário que foi pregar para esse lugar. Região dos Gálatas ou Galácia, tá bom? Agora vamos observar
qual é o objetivo da carta. Por hora nós não estamos apresentando as verdades, certo? Fica aí no tema. Qual foi o objetivo da carta? Hein? Veja aí no capítulo 1, versículo 6, por favor. Olha aí o que diz o apóstolo, mostrando o objetivo da carta aos Gálatas. Para que ele escreveu? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Deu para entender aí? Ó, irmãos, o que estava acontecendo? Os irmãos estavam deixando o verdadeiro evangelho. Você consegue entender? Está entendendo? Versículo 7. O qual não é outro senão que há alguns aqui são pessoas, né? Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Deu para entender? Paulo está dizendo aqui que havia alguns que estavam perturbando os irmãos, querendo perverter o evangelho. Irmãos, essa palavra é muito forte, não é? Perverter. Perverter. O que é perverter? É mudar uma coisa maldosamente. Entende? É fazer com que uma coisa que é certa vire uma coisa errada. É perverter. Agora veja comigo o versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Diga misericórdia. Você sabe o que quer dizer a palavra anátema? Maldição. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, meus irmãos, ainda que um anjo do céu, ele diz aqui, ó, ainda que nós mesmos, ou até mesmo um anjo vindo do céu, pregue alguma coisa que vá além do que eu ensinei para vocês, pode ter certeza, é maldição. Você observe que Paulo está se incluindo. Paulo está dizendo o seguinte: irmão, se eu porventura mudar de ideia, se um dia eu começar a falar para vocês uma coisa que eu não disse até agora, vocês podem me ter como louco, como herege, como um falso pregador. E se vier um anjo, se aparecer um anjo aqui e ensinar para vocês alguma coisa, ou aí, se aparecer um anjo aí e pregar para vocês alguma coisa que seja diferente do que eu ensinei, pode considerar é uma maldição, porque está errado. Não é sério isso que ele está falando? Agora veja o versículo 9. Assim como nós já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além. Foi o 9 que nós lemos, perdão, já lemos. Que recebeste seja anátema. Pensei que só tinha lido até o 8. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que o evangelho estava sendo perturbado e havia pessoas que estavam mudando o sentido do evangelho, querendo perverter o evangelho, pervertendo o evangelho. Por isso, ele escreve aos Gálatas. E qual é o assunto? Nossa liberdade em Cristo. Sabe por quê? Porque as pessoas que estavam perturbando os irmãos estavam dizendo que os irmãos deviam cumprir a lei de Moisés. Vem cá, você é crente? Você é cristão? Sim, eu sou. Pois você precisa também obedecer à lei de Moisés.
Você precisa guardar o sábado. Você precisa comer a comida dos judeus. Você precisa se circuncidar. Você precisa cumprir com as regras da Torá. Assim, assim, assim e desse jeito. Irmãos, Jesus não ensinou isso. E aí Paulo chega agora e diz: o que é que está acontecendo? Vocês estão ouvindo, vocês estão sendo perturbados por pessoas que querem tirar a nossa liberdade? Não está certo. Observe comigo no capítulo 5, do 7 ao 10. Vamos ver também esse texto aí, antes que a gente adentre no âmago da mensagem. Bonita essa palavra, né? No miolo. Eu quero falar miolo, o âmago. O âmago é aquela parte de dentro da madeira que é mais resistente, né? Madeira de lei, por exemplo, tem o âmago, que é mais resistente. Então, antes que a gente adentre no âmago da mensagem, palavra que alguns não conhecem, vamos ler mais esse texto aí de Gálatas 5, versículo de 7 a 10, que diz assim, ó: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Irmãos, dá uma paradinha aí. Não dá para sentir o que Paulo está dizendo? Lá no começo ele disse que os irmãos estavam sendo perturbados. Lembra? Agora ele está dizendo: vocês estavam correndo bem. Vocês estavam tão bem na maratona de vocês. Quem vos impediu de continuar? Vamos entender as palavras. Os irmãos estavam indo muito bem, meus irmãos, na fé, alegres, servindo a Jesus, conhecendo Jesus, vivendo o evangelho, mas de repente chegou algumas pessoas e começou a colocar coisa no ouvido deles. E eles, pararam, ficaram paralisados. Versículo 8. Esta persuasão, ou seja, esse convencimento, não vem de Deus, que é aquele que vos chama, ou de Jesus. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Lembra que Jesus falou do fermento dos fariseus? Irmãos, você sabe o que arruina muitas das vezes uma coisa? A fé de alguém é uma palavra, irmãos. Eu já vi um homem dizer o seguinte: pastor Isaías, eu quase me desviei, porque eu recebi na minha casa um tio, e o meu tio, que veio de fora para passar uns dias na minha casa, ficou falando mal da igreja, ficou falando mal dos cristãos. Pastor, aqui dali me abalou, pastor. Essa pessoa falou. Tá vendo, pessoal? As palavras, elas vêm como fermento, e elas entram na massa, e elas podem prejudicar a massa toda. Sabe o que é fermento? Não sabe o fermento? Então, pessoal, é uma coisa que você ouve ali, você vê na internet, você vê no YouTube, e você não percebe, mas está prejudicando você. Me diga, olha, o que tem de gente que está esfriando na fé, porque fica ouvindo um e outro. Não é um e outro, é uns e outros. Fica doido. Começa a ficar. Olha, não tem conhecimento bíblico para dizer: olha, o que você está me dizendo é uma heresia. O que você está me dizendo aí não está na Bíblia, sua criatura. E olha, nós temos muitos cristãos que são fracos na Bíblia. Qualquer pessoa pode dar uma surra nele de Bíblia, porque de Bíblia, ou melhor, de heresia, porque ele não conhece a palavra. Ele não conhece bem a palavra. Daí o meu apelo de manhã,
de dizer para a igreja do dever, da necessidade da gente conhecer bem a palavra. Os Gálatas, os nossos irmãos, os Gálatas, eles não tiveram sabedoria para dizer: que conversa é essa, rapaz? Hein? Que conversa é essa que nós temos que obedecer à lei de Moisés? Me diga. Nós estamos na graça, rapaz. E eu vou explicar para vocês o que é a graça. Pá, 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 pá. Eles ficaram, ouvindo a conversa deles. E Paulo fala que eles pararam de correr. Eles estavam correndo tão bem. Nós acabamos de ler. Agora veja comigo o versículo 9 e o 10, ainda do 5. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Já lemos, é só o 10 que falta. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Sabe o que é isso, irmão? O que Paulo disse aqui? Olha, quem está perturbando vocês vai pagar caro. Irmãos, quem prega heresia, escuta isso aqui. Quem anda pregando heresia e desviando as pessoas do evangelho, Deus vai cobrar eles. Porque tem pessoas que são simples, não é? Tem pessoas que estão ali na boa fé. Tem pessoas que estão ali de boa consciência, inocentes. E chega um doido e começa a ensinar uma mentira para aquela pessoa. Paulo está dizendo, que seja ele quem for, vai ser condenado. Deus vai condenar essa pessoa, vai castigar essa pessoa, porque ela está ensinando mentiras, seja ele quem for. Entendeu? Muito bem. Agora, pessoal, nós vimos, melhor dizendo, por que Paulo escreveu, ok? Então, por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Por causa desse problema. Ok? Ficou claro? Os irmãos estavam sendo perturbados. E quem eram essas pessoas que estavam perturbando os irmãos? Os judeus. Que vieram de Jerusalém, vieram de outras cidades, e chegavam lá nos Gálatas, na região da Galácia, nessas igrejas, e dizia: irmãos, vocês têm que obedecer à lei de Moisés. Olha, se vocês não obedecerem à lei de Moisés, não adianta nada. E os irmãos que estavam indo tão bem, agora estava tudo confuso. E agora nós vamos ver o que nós aprendemos com a carta aos Gálatas. Tantã, olha aí a primeira. Tá, muito bem. Número 1. O verdadeiro evangelho não é segundo os homens. Não é segundo os anjos ou segundo a lei, mas baseado no Novo Testamento. Atos capítulo 2, versículo 42. Quem quiser abrir aí, abra. O que está escrito em Atos 2, 42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que eu estou querendo chamar a sua atenção que é isso que Gálatas nos ensina? Porque Paulo está dizendo, olha, o evangelho que eu preguei, eu recebi diretamente do Senhor. Está lá no capítulo 1. Vocês querem confirmar comigo? Abra bem aí em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Olha aí, ó. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, meus irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Diga amém. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Olha, irmãos, o evangelho tem que ser segundo Cristo. Tem que ser segundo os livros, a doutrina dos apóstolos, que são os 27 livros do Novo Testamento. Irmãos, foi por isso que Paulo, lembra?
que no capítulo 1, versículo 8, olhe para ele de novo aí. Ainda que desça um anjo do céu. E aí, meus irmãos, eu tenho algumas coisas aqui escritas, ó. Escuta isso aqui. O evangelho tem que ser baseado na doutrina dos apóstolos do primeiro século. Vocês estão entendendo o que eu falei? Olha, nós não temos um Novo Testamento em aberto, chamado na teologia de cano aberto. O cano está fechado. 27 livros no Novo Testamento. O primeiro livro é o Evangelho de Mateus, que era um apóstolo de Jesus. Temos os 4 evangelhos, né? Temos o livro de Atos, as cartas dos apóstolos e, por último, o Apocalipse. Ó. Está fechado. E aí, meus irmãos, ultrapassar os 27 livros do Novo Testamento é pura heresia. Um erro. Por isso nós temos visto tantas heresias surgindo. Sabe por quê? Porque não é baseado somente nos 27 livros do Novo Testamento, dos apóstolos. E a Bíblia deixa claro que nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Quando nós lemos Paulo dizendo que ainda que um anjo viesse e pregasse outro evangelho, era para ser considerado o quê? Maldição, anátema. E ele disse, ainda que eu, ou um anjo de Deus, pregar alguma coisa que seja diferente, vocês rejeitem e considere uma maldição. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo está dizendo, sejam fiéis aos livros do Novo Testamento, sejam fiéis ao evangelho pregado por Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos. Olha o que eu vou ler aqui, ó. Muitas seitas e heresias têm surgido ao longo da história da igreja, no mundo todo. Sabe por quê? Porque homens com ideias, ensinos, revelações falsas, pervertidas e diabólicas têm corrompido o verdadeiro evangelho. Irmãos, isso sempre aconteceu. Você sabia disso? Aí, é por isso que os livros foram escritos. Nós vimos por que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, a gente viu. Lembra que eu falei? Nós vamos agora, domingo que vem, falar sobre a carta aos Efésios. Você já parou para pensar por que Paulo escreveu a carta aos Efésios? Estão lembrados? Domingo a gente explica também. Você sabe por que Paulo escreveu a carta aos Colossenses? Está lembrado? Porque também tinha algo para ser resolvido. Então, irmãos, os livros da Bíblia, do Novo Testamento, foram escritos, no caso os 27, para explicar e resolver problemas. Daí a carta aos Gálatas ter sido escrita para resolver essa questão, porque os irmãos estavam sendo perturbados. Olha aqui, ó. Para você saber o que é uma heresia, escuta isso aqui. Agora nós vamos partir aqui para uma coisa melindrosa. Ei, escuta isso aqui. Como é que eu sei que o ensino está errado? Vocês saberiam responder? Pense comigo. Olha, eu tenho uma coisa que eu admiro quando eu estou estudando, quando eu já passei pelos cursos que já fiz, eu sempre admiro na turma as pessoas assim que têm uma cabeça de ouro. Não tem aqueles alunos cabeça de ouro? São inteligentíssimos.
E eu tenho uma sensação comigo quando eu estou pregando. Eu imagino que vocês são muito inteligentes também. Sabe, pessoal? Não estou sendo falso. Eu nunca subestimo alguém que está me ouvindo. Porque você está pensando, não está? Você está raciocinando comigo. Olha, pessoal. Como é que nós podemos perceber que o ensino é uma coisa errada? Bora, pensa comigo. Quando é que a luz vermelha... Não. A luz amarela acende. Quando eu começo a ver que não está de acordo com os 27 livros, irmãos. Por exemplo, em algum lugar do Evangelho de Jesus, algum lugar Paulo ensinou que nós devemos guardar o sábado, por exemplo. Onde tem um versículo no Novo Testamento que autoriza e que manda a gente guardar o sábado, por exemplo. Entende agora o que eu estou falando? Qual versículo no Novo Testamento ensina que nós devemos guardar as festas judaicas? Você está raciocinando comigo? Está pensando comigo? Você consegue entender? Qual versículo da Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia deixa claro que nós devemos praticar a circuncisão? Tem algum versículo, irmãos? Aí você começa a ver. E olha, eu lembrei disso em casa. Eu disse, eu vou falar isso. Daí eu queria mostrar agora a bandeira de Israel. Lembra que eu falei? Que eu esqueci? Olha, queridos, nós somos apaixonados por Israel. A igreja de Jesus jamais vai odiar Israel. Sabe por quê? Porque lá tudo começou. Jerusalém está para cá porque está no Oriente. Certo? Israel está para cá. Então, tudo começou em Israel. A nossa história. Entende? Jesus veio dos judeus. Os apóstolos eram judeus. A Bíblia foi nos dada pelos judeus. A igreja foi fundada em Jerusalém e não em Roma, viu, pessoal? A igreja não foi fundada em Roma. A igreja foi fundada por um judeu chamado Jesus de Nazaré, na cidade de Jerusalém. E as profecias dizem, afirmam, que foi lá que começou e lá tudo vai terminar. A história. Jesus virá, ele descerá, diz a Bíblia, no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, está lá, meus irmãos, em Zacarias. O Monte das Oliveiras é o monte que está à frente que na época, em frente do templo, e onde Jesus muitas vezes sentou e começou a pregar, no Monte das Oliveiras. O sermão profético de Mateus 24, 25, foi pregado lá, no Monte das Oliveiras. E foi lá que ele subiu, ele subiu nas alturas. Bom, eu quero resumir dizendo o seguinte, lá em casa, por exemplo, e aqui na igreja, para aqueles que nos ouvem pelo canal, nós oramos por Israel todos os dias, irmãos. Quero dizer para vocês que me ouvem, que me assistem, todos os dias lá em casa, está aqui o meu filho, não é? A pastora está pregando lá na outra igreja, com meu outro filho está lá acompanhando ela. Olha, deixa eu dizer, lá em casa, todo dia a gente ora por Israel. Aqui na igreja, na nossa agenda, o dia que nós oramos por Israel é na quarta-feira. Nós abençoamos Jerusalém. Nós oramos pela paz de Jerusalém. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina você orar por Jerusalém. Amar. Nós amamos o povo judeu.
Nós respeitamos o povo judeu. Reconhecemos as promessas que eles têm da parte de Deus, o que eles são espiritualmente, historicamente, biblicamente. Os judeus, irmãos, são importantes. E o que está acontecendo com os judeus é o que está em Lucas 21, versículo 24. Eles estão no momento passando pelo tempo dos gentios. Não esqueça dessa referência. Lucas 21, verso 24. Eles estão em cegueira espiritual até que se cumpra o tempo dos gentios. E também está lá em Romanos. Guarde bem essa referência. Guarde bem. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Guarde aí na sua memória. Romanos 11, 25 e 26. Olha, a cegueira veio em parte a Israel até que chegue o tempo, que termine o tempo dos gentios. É muito claro isso. Entende, irmãos? Aí a Bíblia diz que todo Israel será salvo quando eles reconhecerem que o Messias já veio. Isso é muito importante. Meu Deus, é tanta informação, não é? Eu sei que é muita informação, mas por isso a bondade dessa mensagem está sendo gravada, porque você pode assistir outras vezes e ir anotando, ok, pessoal? Então, nós oramos pelos judeus, respeitamos os judeus, nós oramos e amamos, e muitos judeus são convertidos ao redor do mundo, irmãos. Olha o que tem de judeu que já aceitou Jesus como Salvador, que já reconheceu Jesus, aleluia. E hoje nós conhecemos eles, diga-se de passagem, na sua grande maioria como judeus messiânicos, porque eles reconhecem que Jesus é o Messias, ok? Mas olha, vou entrar aqui numa outra área rapidinho. Tem muitas seitas judaicas, ensinando uma coisa aqui, ensinando uma coisa ali, ensinando muitas heresias, meus irmãos. Muitas heresias. Existem muitas seitas judaicas fazendo isso. E hoje pela manhã nós falamos que o judaísmo como nação, o judaísmo como religião, eles estão distantes das verdades do Evangelho, eles não seguem o Evangelho, eles não creem no Novo Testamento e, portanto, não está de acordo com a vontade de Deus. E eu quero que vocês lembrem de uma outra referência que é muito importante. É Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 3, quando Paulo diz que a grande vontade dele pelos judeus é que a oração dele, que ele fazia por eles, é que eles sejam salvos. Aí ele completa, porque eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Olha que coisa, irmãos. Os judeus e tudo mais. É difícil entender tudo isso? Vá com calma. Só lembre dessas referências e vá lendo aos poucos. Aí, pessoal, não terminei não, esse primeiro ponto. Olha, pessoal, quando nós não fazemos isso aqui, quando o evangelho não obedece isso aqui, ele passa a ser um evangelho perigoso. Aí agora eu vou entrar naqueles que defendem a tradição. E aqui é com muito respeito. Você sabia, por exemplo, que na Igreja Católica eles preservam a tradição? Eles dizem que a tradição é mais importante do que a Bíblia. Vocês sabiam disso? Isso é um grande erro, pessoal. Eu vou dizer por que é um grande erro, pessoal. Porque, olha, eles dizem que a tradição é como se fosse a continuação do Novo Testamento, dos livros. E qual é o grande engodo e mentira nessa história? É porque o que foi criado, muitas crenças que hoje se prega,
não tem base bíblica. Por exemplo, reza pelos mortos. Purgatório, por exemplo. Aonde está o purgatório, meus irmãos, na Bíblia? Aonde vamos encontrar batismo de crianças, por exemplo? Você consegue entender? Onde a Bíblia ensina que uma alma depois da morte, ou seja, um ser humano depois da morte, pode resolver a sua questão espiritual através de missas e rezas. Um exemplo. Porque isso não está nos ensinos, do Novo Testamento, irmãos. Você consegue entender? Onde a Bíblia ensina que o líder não deve se casar, por exemplo. Pelo contrário, irmãos, Paulo lá em 1 Timóteo, ele diz, é necessário que o bispo seja casado. E a palavra bispo, presbítero e pastor tem o mesmo significado, irmãos. Pastor. No grego, poimé, dá ideia de pai espiritual, dá ideia de o líder, pastor. Entende? E lá em Efésios está escrito, Deus estabeleceu uns na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Está vendo? Está na Bíblia. Pastor. Pastor está na Bíblia. Por exemplo, onde a Bíblia fala, por exemplo, do papado. A igreja, ela não pode ser romana e ser bíblica ao mesmo tempo do Novo Testamento, porque está uma confusão. Porque a igreja nasceu, como eu disse, em Jerusalém. Entende? Eu falei do batismo de criança, não é, irmãos? Meus irmãos, a Bíblia fala que o batismo é para quem crê. A Bíblia diz que o batismo é para aqueles que creem. O batismo é para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Você consegue entender agora? Irmãos, com todo respeito, irmãos, eu estou falando isso com muito respeito. E olha, se tem uma pessoa católica nos ouvindo, eu digo isso, meu amigo, com muito temor, com muito respeito. Temor que eu falo não é medo, estou falando temor aqui no sentido de falar com responsabilidade. Porque as pessoas podem interpretar, quando a gente fala assim, estou falando com temor, achar que a gente está falando com medo. Não, temor aqui quer dizer respeito e responsabilidade. Olha, tem muita coisa que é ensinado que não está na Bíblia, meus irmãos. E são coisas assim que prejudica demais. Olha, dizer que a tradição tem o mesmo peso da Bíblia, da revelação, não tem, sabe por quê? Porque isso é perigoso. Isso é perigoso dizer, não, mas a igreja decidiu fazer isso, nós decidimos fazer isso agora, mas onde foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos? Onde foi ensinado pelos apóstolos? Atos 2:42. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Surge uma heresia, surge um ensino que não está de acordo com o Novo Testamento e, portanto, isso é um grande perigo para a nossa fé. E tem tanta coisa que eu poderia dizer aqui. Lembrei de uma coisa. Olha, nós somos acusados muitas vezes que nós não respeitamos, por exemplo, a nossa irmã Maria, irmãos. Irmãos, você já viu quantas coisas se fala a respeito de Maria, a mãe de Jesus, segundo, não é, a carne, ela que deu a luz a Jesus aqui neste mundo. Irmãos, quando diz, por exemplo, que Maria é mãe de Deus,
Isso é muito forte, irmãos. Olha, Jesus várias vezes disse assim, ó: Pai, glorifica-me com aquela glória que a gente tinha antes da fundação do mundo. Ele deixou claro muitas vezes que ele existia na eternidade. Existe, melhor dizendo, desde a eternidade. Sabe, o cântico de Maria na Bíblia está lá em Lucas. Ela diz o quê? A minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha que coisa, irmãos. Irmãos, nós respeitamos muito Maria, irmãos. Maria, uma mulher de Deus. Uma mulher fiel. Uma mulher, irmãos, que serviu a Deus durante toda a sua vida. Mas ela não é divina, irmãos. Ela não é divina. Ela foi uma mulher como qualquer outra mulher, humanamente falando, que existe aqui nessa terra, irmãos. De carne e osso. E as pessoas ensinam tanta coisa a respeito dela, irmãos. Por exemplo, fazem imagens dela, por exemplo. Meu Deus. Você acha que se Maria estivesse viva, ela aceitaria alguém fazer uma imagem dela e alguém se prostrar diante dessa imagem, irmãos? Isso não está de acordo, irmãos. Olha, quando a gente fala das imagens, tem gente que diz assim: porque os crentes, os protestantes são contra. Irmãos, onde está a base bíblica, especialmente no Novo Testamento, para se fazer uma imagem de escultura, irmãos? Pedro era um homem santo, não era? O apóstolo Pedro. Mas era um homem falho. Quando Cornélio se ajoelhou nos pés dele, ele disse: levanta também, rapaz. Não faça isso, rapaz. Lá no livro de Apocalipse, quando João se ajoelhava perante o anjo disse: não faça isso. Não faça isso. Adore somente aquele que está sentado no trono. Irmãos, João ficava maravilhado quando ele tinha a visão e o anjo falava com ele. Ele queria adorar o anjo. Mas o anjo não permitiu. Irmãos, verdades do Evangelho. Então isso é muito importante. Agora, o tempo voou, não foi? Mas eu quero mostrar para vocês algumas verdades importantes. Eu sei que eu não vou conseguir explanar tudo, mas vocês podem ler a referência depois. Número 2. A justificação vem pela fé em Cristo e não pela obediência da lei. Desculpe. Abra bem aí comigo Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Veja o que está escrito aí, Sabendo, contudo, que o homem não é justificado. A palavra justificado, atenção. A palavra justificação quer dizer o ato pelo qual um juiz declara você inocente. Todo mundo entendeu? Eu vou repetir. O termo justificação é um termo usado no direito penal, inclusive, certo? No direito penal, que é o direito que trata dessa área de condenação penal por causa de crimes. Sabe o que quer dizer a palavra justificação? Justificação é a declaração de que a pessoa não tem mais culpa. Culpa. Entendeu? Justificação. E aparece isso muitas vezes na Bíblia, tá? No livro de Romanos, por exemplo. Aparece demais. Então, olha o que diz em Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus
para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Irmãos, olha, Paulo está dizendo, não é preciso viver como judeu, você não é obrigado a guardar a Torá, a lei de Moisés, para você ser perdoado. É isso que ele está dizendo. Você está entendendo? Olha o versículo 21. O que diz no 21? Não anulo a graça de Deus, pois se a justificação ou a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É isso, irmão. Olha, se eu devo obedecer à lei para ser salvo, a pergunta é, e por que Cristo morreu? Hein? Por que aconteceu isso aqui? Por que Cristo morreu na cruz? Se eu posso ser salvo obedecendo à lei. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Vem pela fé em Cristo e não pela obediência. Então eu não tenho que me tornar judeu, praticar circuncisão, guardar isso, guardar aquilo. Entende? Eu tenho que obedecer a Jesus, o Evangelho. Lembrando que o Evangelho exige também mudança de vida. Você aceita Jesus como você está. Você crê em Jesus como você está. Mas você precisa mudar de vida. Deixar o pecado, se arrepender, ser uma nova criatura, deixar a mentira, a prostituição, o roubo. Entende? Eu estou falando relacionado à lei de Moisés. Mas a Bíblia fala que nós devemos ter uma nova vida. Agora, terceiro. A descrição do tempo da lei, ela é descrita dessas três formas aí, ó. No capítulo 3, de 8 a 14, Paulo fala da lei como tempo de maldição. Olha aí, ó. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Vamos pular um pouco aqui. Versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Deuteronômio 27, versículo 26, se você quiser consultar. Olha aqui, meus irmãos. Paulo descreve que o tempo que a lei dominou é um tempo de maldição. Outra coisa que ele fala, no tempo da lei, as pessoas, ou nós, vamos dizer, era como se fosse um tempo de infância. Capítulo 3, verso 25. O que diz aí, ó? Olha o que está escrito. 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ei, o que é aio? Vocês sabem o que é aio? Aio era aquele funcionário, aquele empregado de uma família rica que cuidava do menino. E ele ficava responsável pelo menino. Chamava-se aio. E o pai se ausentava e deixava o homem chamado aio responsável pelo filho, educar o filho,
levar para a escola e cuidar dele, ok? Chamava-se aio. E Paulo usa dizendo que a lei nos serviu de aio. Está bem no texto. E por último, ele diz que o tempo da lei era um tempo de escravidão. Era um tempo de escravidão. Capítulo 4, versículo 21 diz o quê? Olha aí, ó. Dizei-me, pois, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um era da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegorias, porque essas 2 mulheres são as 2 alianças. Qual é as 2 alianças? A do Velho Testamento e a do Novo. Eita, rapaz, aqui fica bem claro. Você entende? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, ou seja, onde foi dada a lei. Vocês estão lembrados que a lei foi entregue no Monte Sinai? Os 10 mandamentos? Que gera para escravidão, que é Agar. Você está vendo? E aí na frente ele diz o seguinte: ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que naquela época fazia parte da Arábia, hoje faz parte do Egito. E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão, com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito. E assim vai, né? Irmãos, o que Paulo está dizendo nesse texto vai até o 31, né? Olha aí, ó, 31, verso 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Quem é a livre? Sara. Então, pessoal, o tempo da lei é isso aqui. Maldição, infância e escravidão. Pode passar. A graça de Cristo acabou com toda a separação entre judeus e gregos. Volta aí para o 3. Olha aí o que diz no 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, Jesus vos revestistes, de Cristo vos revestistes. Deixaste, não pode haver agora judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ó, não tem mais esse negócio de... Não, é judeu. Eu sou grego. Ele é judeu. A gente... Agora não tem mais. É em Cristo, meus irmãos. Sabe por quê? Que tem muita gente que se orgulhava. Eu sou judeu. E judeu é mais importante que você. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não tem mais. E nós já vimos que o verdadeiro judeu está aqui no capítulo 4. Os que são da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 fala que os que são da fé, esses sim, são os verdadeiros filhos de Deus, né? Os verdadeiros filhos de Abraão. Bora lá, bora ganhar tempo. A quinta. Olha aí a quinta. Quem quiser misturar a graça com a lei, já se apartou dela. Isso aqui é interessante. Vamos ver bem aí, no capítulo 5, versículo de 1 a 4. Olha aí, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes
e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça, decaístes. O que é decaíste, irmãos? Mesma coisa de cair. E você viu aqui que ele usa a palavra desligar? Todo mundo sabe o que é desligar, não sabe? Olha, eu pego, vou desligar o cabo do microfone, ó. Tá entendendo? É muito claro, irmãos. Quem quiser misturar graça com a lei, se aparta da graça. Está aqui, ó. De nada vos aproveitará. Ele usa muito claro a expressão. Cristo, e de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. E aí, meus irmãos, vocês estão vendo as referências. Hoje foi o capítulo 3, não é, da nossa leitura. Amanhã o 4, terça o 5 e quarta-feira o 6. E aí eu não quero abusar do tempo. Olha aí o último slide. Ó. Recomendações. Mas eu vou gravar um vídeo só baseado nas recomendações que Paulo faz na carta, ok? Tá combinado? Que aí, se eu for falar aí, eu vou demorar alguns minutos. Mas olha o tanto de coisa boa que eu tenho aqui, ó. As recomendações que Paulo faz na carta aos Gálatas. Aí, ó. Depois, outro vídeo, outra mensagem. Vamos fazer o seguinte? Pode ser quarta, não é? Quarta-feira. Eu não sei se vai dar para a gente gravar, mas eu vou pregar as recomendações de Paulo na carta aos Gálatas na quarta-feira. Tá bom? Bora pensar assim. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha entendido. A minha intenção não é ofender ninguém, é apenas defender o verdadeiro evangelho. Lembra que Paulo está irado, não é? Você percebeu que Paulo está muito irado na carta? Quem vos impediu de correr? Vocês estavam correndo bem. Quem vos está perturbando, Deus vai condenar. Entende? Ainda que eu, ou até mesmo um anjo, pregue outro evangelho que não seja igual, que vocês não aceitem jamais. E é triste, meus irmãos, quando você escuta alguém dando ouvido à heresia e à mentira. Fiquemos em pé. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço. Se inscreva no canal.